Oi gente, meu nome é Tamara e hoje eu vou mostrar pra vocês a minha TBR do mês de março. Eu gosto de fazer TBR, de fazer uma lista, com os livros que eu quero ler, de organizar as minhas leituras, mas sendo bem sincera, eu nunca segui completamente nenhuma das listas que eu fiz. Mas eu gosto que é bom pra eu ter uma ideia do que pegar depois e sempre acaba me ajudando. Nesses últimos tempos eu tenho lido bem menos que o normal, minha concentração não tá muito das melhores. E eu tô com tudo que eu planejei atrasado. Não é uma grande novidade, mas atualmente eu ando muito devagar nas leituras. E isso mesmo com livros que eu quero muito ler ou que eu tô gostando muito de ler. Então eu quis fazer esse planejamento como uma forma de tentar melhorar um pouco isso, e eu vou começar, inclusive, a minha lista com livros que eu já estava planejando ler desde antes de qualquer forma. Então vamos lá. O primeiro, ele é O Grande Gatsby, que eu já estava planejando ler no mês passado, na verdade. Ele faz parte dos 10 livros para 2022, mas como eu falei, eu não consegui pegar, eu ainda não li, então eu vou ler esse livro esse mês, não vai passar desse mês, e pretendo falar dele logo com vocês. E não é um livro longo, é um livro curtinho, não só ele tem poucas páginas, como a diagramação dele é bem confortável também, é um livro lindo. Provavelmente eu vou ler esse daqui até o final da segunda semana de março, mais ou menos, e aí eu já venho falar dele com vocês. E também como parte dos 10 livros para 2022, só que agora o livro de março, O Retrato de Dorian Gray. No vídeo de 10 livros para 2022 eu comentei o que eu sei e o que eu não sei desses livros, inclusive eu vou deixar o link no card para vocês darem uma olhada. Também é um livro que não é comprido, ele também tem uma diagramação confortável, então vou ler esse mês e aí eu consigo colocar o projeto de volta nos trilhos, vamos lá. Seguindo, eu quero continuar a ler os livros da série do Robert Landon, os livros do Dan Brown. E o livro seguinte, então, ele é O Símbolo Perdido. Nesse livro aqui, aparentemente, o Dan Brown ele gosta de falar de sociedades secretas, aparentemente aqui é a vez da maçonaria, o que eu acho bem interessante. Eu dei uma lida aqui atrás do livro e ele parece muito legal esse livro também, dessa vez ele vai se passar em Nova York, é isso? Em Washington, vai se passar em Washington. Os outros dois da série do Robert Landon, Anjos e Demônios, foi principalmente em Roma e o Código da Vinci foi principalmente na França. Eu tenho gostado bastante dessa série do Robert Landon, eu vou deixar pra vocês aqui no card e no box de descrições os links pros vídeos que eu citar aqui. Os dos livros do Dan Brown eu também vou deixar aqui, eu já li o Fortaleza de Tal, Ponto de Impacto, Anjos e Demônios e Código da Vinci. Então pra esse mês o livro de Dan Brown vai ser O Símbolo Perdido. Inclusive, esses planos de ler os livros de autor XY, universo tal, eu flopei em todos, Parabéns pra mim, inclusive, mas é hora de tentar colocar tudo isso nos trilhos, mas sem desespero, porque vai que eu volto a estaca zero tudo de novo, mas eu já estou começando a retomar tudo agora. O próximo livro eu já comecei a ler e eu parei, acho porque eu tinha outra coisa pra ler na frente, mas é um livro que eu estava gostando pra caramba, deixei de lado e acabei não pegando, que é O Paciente, do Jasper DeWitt. E esse livro aqui, ele parece bem interessante, ele veio na minha caixa do Clube Scooby, quando eu ainda assinava o Clube Scooby. Ele fala de um paciente que ele tem problemas mentais e ele tá internado há anos, acho que desde criança, e agora ele é um homem adulto, e ninguém consegue descobrir o que tem de errado com ele, e ninguém consegue ajudar esse cara, esse paciente. Até que o médico chega lá e resolve que vai dar um jeito e que sabe o que fazer com aquele cara. E aí a gente vai ver o que acontece. Eu tava lendo a história, tava bem interessante, mas aí eu parei, mas eu vou voltar, então quero terminar de ler. Vou recomeçar, na verdade, porque já faz tempo e eu não lembro, então esse mês eu vou ler O Paciente. O próximo livro eu já comecei a ler 2 vezes e eu parei de ler 2 vezes, e não porque tava ruim. Acabei deixando de lado mesmo assim, que é The Long Walk, do Stephen King. Eu acho que eu já cheguei a ler até 30 e poucos por cento desse livro e parei da última vez. Acho que é porque é um livro que não dá pra ler em qualquer momento também. Se ele teve algum dia alguma edição no Brasil, não tem mais, então esse livro eu comprei o e-book em inglês dele. E querendo ou não, exige um pouco mais de atenção, então acho que talvez eu não tava nos melhores momentos e por isso acabei deixando de lado. Mas eu estou gostando bastante da história e eu vou ler até o final desse mês. Eu só acho que nesse caso eu não vou recomeçar, eu lembro muito bem da história, eu acho que eu vou continuar da onde eu tava mesmo e terminar de ler então The Long Walk, do Stephen King. Esse livro, inclusive, ele não escreveu como Stephen King, ele escreveu como Richard Bachman, é o segundo livro que ele escreveu como Richard Bachman, antes disso foi o Rage. E aqui a gente já começa a voltar pro projeto de leitura do Stephen King, Será que eu consigo colocar de volta nos trilhos? Veremos. O próximo livro dessa TBR é As Crônicas de Nárnia. Esse livro ele já tá na minha estante há alguns anos e eu nunca peguei pra ler. Inclusive eu acho que eu nunca vi o filme. Eu não tenho memória nenhuma de ter visto os filmes da Crônica de Nárnia. São 3? Eu acho que são 3, não são? Nem quantos filmes são, eu sei. Então é isso, eu leio o livro e já aproveito pra ver o filme depois. Só que eu não vou ler o livro todo esse mês, eu vou dar uma separada, porque ele são 7 histórias, se eu não me engano, aqui dentro.
Eu vou dar uma separada e eu vou fazer um vídeo só pra isso, mostrando como eu vou separar a leitura dessas histórias. Inclusive, pra quem quiser ler comigo também já vai ter uma organização. Por último, mas com certeza não menos importante, vamos pra Star Wars, que não podia ficar de fora. Vamos tentar colocar de volta nos trilhos de novo também. Star Wars eu tô lendo de acordo com a cronologia do universo, o que quando eu pensei em fazer isso, eu achei que a ideia fosse perfeita. E realmente é bem legal, porque você acompanha a história direitinho, mas foi ficando menos perfeito quando foram lançados livros que se passavam em épocas que eu já tinha passado. Por exemplo, o primeiro livro das obras canônicas, né, era Master and Apprentice, e agora já devem ter, entre livros e HQ, umas 10 publicações que acontecem antes dessa, inclusive um livro que vai sair agora no meio do ano. Então eu preciso ver como eu vou fazer essas leituras que já se foram. Quando eu organizar isso direitinho também eu explico pra vocês como vai ser, mas por enquanto eu vou continuar seguindo o que eu tenho daqui pra frente nessa linha do tempo. E agora então é a vez de algumas HQs. A primeira HQ é Droids Unplugged, e ela se passa no mesmo ano do episódio 1, mas ela tem o BB-8 na capa, então não sei. Então não entendi direito, mas também tem o R2-D2, então vamos ver o que vai acontecer. Depois é um episódio de uma animação, na verdade. É o episódio 10 da segunda temporada de Forces of Destiny. É uma animação que tá no YouTube, no canal da Disney, se eu não me engano. E eu não sei quantas temporadas são exatamente. E de acordo com a linha do tempo que eu tô seguindo, aqui só caberia o episódio 10 da segunda temporada. Mas eu vou dar uma olhada na animação em geral pra tentar entender e ver se tem mais alguma coisa. Inclusive, eu vou deixar aqui pra vocês o site que tem a linha do tempo que eu sigo. Depois disso, vem algumas HQs do Obi-Wan. A primeira é Star Wars Age of Republic, do Obi-Wan Kenobi. Depois, Obi-Wan and Anakin. E depois vem Choose Your Destiny and Obi-Wan and Anakin Adventure. E com essas a gente fecha todas as HQs do Obi-Wan nessa fase. Infelizmente essas HQs são só em inglês também, elas não têm em português. É triste porque apesar da gente ter tido muita coisa de Star Wars traduzido, são coisas bem aleatórias e muita coisa nunca foi traduzida. Então é isso, alguns desses livros eu falo com vocês ainda esse mês, mas alguns não. E como eu falei, eu vou deixar aqui no box de informações o link para os vídeos que eu tiver citado aqui e o link de onde encontrar os livros que eu citei também. E não esquecendo, depois eu posto também um vídeo explicando como eu vou separar as leituras das Crônicas de Nárnia. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu curtir, de se inscrever no canal e ativa o sininho também para receber notificação dos próximos vídeos. A gente se vê no próximo vídeo e até mais!